Paz e bem, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a gente conversar um pouco sobre a espiritualidade franciscana a partir aí da legenda dos três companheiros. Então, no último vídeo, nós estudávamos e refletíamos sobre o capítulo 13 da legenda dos três companheiros, essa biografia sobre Francisco de Assis e seus primeiros companheiros. A Legenda dos Três Companheiros faz parte aí das biografias sobre Francisco de Assis, e nós chamamos esses textos fontes, que estão ali mais perto da origem carismática, está ali mais na fonte, onde nós devemos beber essa água mais límpida, né? Então, muito bem, eu te convido então a fazer essa meditação, reflexão a partir do capítulo 14 hoje. Você pode encontrar esse texto aí no Centro Franciscano de Espiritualidade dos Capuchinhos, também pode encontrar aí em vários outros sites dos frades menores. Se você quer comparações franciscanas, você acha isso aqui, da Mensageiro de Santo Antônio, e também essa daqui da editora Vozes. Bem, vamos lá então conversar um pouco mais sobre a legenda dos três companheiros, e aí eu convido você a ter assim concentração, paciência, viu? Nós estamos muito impacientes hoje, viu? Nossa, terrível, né? Estamos acostumados a vídeos do YouTube assim 10 minutos, né? Se passar de 10 minutos eu não suporto, não aguento. Pois é, nós precisamos treinar, a gente precisa se dedicar, ter a capacidade de dar conta, de parar e realmente fazer nascer desses textos aí o movente do Espírito, né? Deixar que ele revele-se a nós. Então precisa da nossa reflexão racional, também precisa da nossa abertura de coração. E para isso precisa de perseverança. Não tem outra forma, viu gente? Não existe fórmula mágica para isso. É somente fazendo assim, com tranquilidade, com paciência. Vamos seguir em frente. Como garimpar, né? Vamos procurar. Melhor dizer procurar, porque né, a imagem de garimpo não é muito interessante para nós, não, principalmente aqui na espiritualidade, né, franciscana. Então, pegue seu texto aí, seja aí no seu celular. Se for estudar no celular, viu, no texto, por favor, seleciona ali, não incomode, não perturbe, porque senão vai começar a vibrar o telefone e aí vai começar a atender, vai perder aí a concentração. Muito bem, o capítulo 14 trata sobre o capítulo que se fazia 2 vezes por ano no lugar de Santa Maria da Porciúncula. Então, neste lugar, né, que eles voltaram daquela casinha, né, que tinha um burro, lembra disso? Que o dono ou um senhor chegou querendo colocar o burro ali, foi tocando o burro para dentro do tubúrio e os frades tiveram que sair, né? Não teve outro jeito. E aí eles voltaram para Santa Maria da Porciúncula. E aí nesse lugar que realizava esses capítulos. O que é essa história de capítulo, né? Capítulo de livro? Não, né? Onde os frades se encontravam para ir decidir, conversar, rezar, partilhar as missões, mas principalmente, com o passar do tempo, para tomar decisões dentro aí dessa ordem que via crescendo cada vez mais. Depois de obtido o predito lugar de Santa Maria da Porciúncula do mencionado abade, o bem-aventurado Francisco ordenou que aí se realizasse o capítulo, 2 vezes ao ano, a saber, em Pentecostes e na dedicação de São Miguel. Olha, festas também importantes para os franciscanos desde esta época, para o franciscanismo. Então, a saber o que? Em Pentecostes, também na dedicação de São Miguel. Nós temos aí a Quaresma de São Miguel, né, muito conhecida no nosso meio. Pentecostes, nós sabemos que Francisco via o Espírito Santo como ministro geral, né? E hoje nós repetimos isso sempre. E é claro, porque é a ação de Deus que nos mantém, né? Não são os cargos, né?
Os cargos eles servem como abertura para a ação desse Espírito, mas não são por si mesmos, né? Em Pentecostes, reuniam-se todos os irmãos em Santa Maria e tratavam de maneira como melhor poderiam observar a regra. Constituíam os irmãos que pregassem ao povo pelas diversas províncias e distribuíssem aos outros irmãos em suas províncias. Então, momento de transferências, né, de mudanças de casa, ver quem é que vai pregar, para onde que vai, essas decisões se davam aí. São Francisco, no entanto, fazia admoestações, exortações. E aí que vai surgir, vai constituir aquele texto chamado admoestações. Ele falava pouco, né, pregava com palavras simples, e alguém ali compilava o que ele dizia. E aí acabou, né, tornando esse texto que nós temos aí, tem aí no canal uma lista, tá, gente? Sobre as admoestações de Francisco de Assis, muito interessante. Você pode procurar, que tem uma playlist só sobre as admoestações. Tá um pouco antiga, né? Porque já tem quantos anos? Acho que tem uns 5 anos que eu fiz. Mas eu vou retomá-las depois também, né? Fazer reflexões novas sobre as mesmas admoestações. Mas por enquanto estão lá, então você pode recorrer a elas. Então, nesses capítulos ele fazia admoestações, repreensões, chamava a atenção dos frades, viu, gente? Prestai atenção. Esta visão de franciscanismo, água com açúcar, não é bem Francisco de Assis, não. E nem Padre Pio, né? Tem umas mentalidades, umas imagens que santo é sempre bonzinho, gente boa. Não, é gente boa, né? Na caminhada de Jesus Cristo. E não numa forma adocicada, romanceada, não. Chamava atenção, sim, Francisco, para defender aquilo que foi intuído pelo Espírito Santo, sim, defendia profundamente, de forma vigorosa, né, a caminhada. Então ele chegava mesmo a falar assim, os frades que não vivessem segundo a regra, que ele não queria nem falar com eles. Isso está nas fontes, viu? Então, por favor, vamos assim tomar cuidado com qualquer assim uma visão muito fantasiosa de Francisco, que ele sempre é um homem humilde, né? Humilde nesse sentido assim, né? De nunca falava nada, pelo contrário, né? Quem aí está no vigor do Espírito, pode ter certeza que fala coisas aí bem fortes e correções, sempre dentro da caridade. O que eu quero dizer com dentro da caridade? Que puxe essas pessoas para a caridade, né? Para a caridade que é Jesus Cristo. Francisco, no entanto, fazia admoestações, repreensões, conforme lhe parecia melhor, de acordo com o conselho de Deus. Então é preciso de oração e meditação, né? Senão não tem jeito. Tudo, porém, o que lhes dizia por palavras afetuosas e solicitamente, lhes mostrava por obra. Então não é só aquela visão moralista, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, vocês têm que fazer isso. Ele era o primeiro a fazer. Venerava os prelados, os sacerdotes da Santa Igreja e honrava os anciãos nobres e ricos. Francisco sempre obediente à Santa Igreja. E não apontava o dedo para ricos e nobres. Não vivia como eles e pedia que os frades não vivessem, mas não apontava o dedo nem julgava. E amava também profundamente os pobres. Amava aqui, gente, não é só de sentimentalismo não, viu? É atitude mesmo. Francisco é muito prático. A espiritualidade franciscana é encarnada. Nada de ficar muito assim, especulando, né? Não. Era com obras mesmo. Compadecendo-se dos pobres entranhadamente, e mostrava-se súdito para com todos, servidor a todos. E quando fosse mais ilustre do que todos os irmãos, todavia constituía um dos irmãos que morava consigo como seu guardião e senhor. Então, mesmo que Francisco fosse ali no início um ministro geral, né, um ministro que serve, aquele foi constituído como líder, né, mesmo assim ele se colocava
sobre as ordens, né, de um guardião, de um frade responsável por aquela fraternidade que ele morava. Ou seja, Francisco, mesmo sendo ministro, ele não se colocava como dono da ordem. Isso é interessante para os dias de hoje, muito interessante, porque entre nós, às vezes corre uma mentalidade, né? Não, que os superiores não podem ser corrigidos, que os superiores não obedecem a nenhum outro, porque ele é superior, então se ele é superior, não obedece a nenhum outro. Mas só que o franciscanismo não é assim, né? Por isso que os cargos sempre são serviço e não por eles mesmos, né? Senão não é cristão. Para afugentar para longe de si toda ocasião de soberba, né? O cargo e a função, o poder é muito perigoso. Por isso que no franciscanismo existe essa rotatividade. 3, 4 anos muda os conselheiros, definidores, os provinciais, né, os ministros, as ministras, nas ordens, nas congregações femininas, isso muda. Porque isso é próprio do franciscanismo, fazer essa alternar, né, alternância de poder, para que ninguém venha ser dominador, que não venha ser um tirano, né? E olha que isso pode acontecer, viu? E na história aconteceu várias vezes, isso pode acontecer de novo, né? Então, por isso, mesmo às vezes, se a pessoa não tiver amadurecida e pega um cargo, ela vai querer ser bajulada, vai querer ser tratada bem, ela não vai querer obedecer, ela acha que ela não pode obedecer porque ela é autoridade. Então, já imaginou? Aí não é franciscanismo, aí é doença, né? É outra coisa. E entre os homens baixava sua cabeça até a terra, para merecer um dia ser exaltado na presença divina entre os santos e eleitos de Deus. Aquele que quiser ser grande, seja aquele que serve. É evangélico. Admoestava solicitamente aos irmãos a que observasse o santo evangelho e a regra que firmemente haviam prometido, mormente a que fossem reverentes e devotos para com os ofícios divinos e para com as ordens eclesiásticas, ouvindo devotamente a missa e adorando mais devotamente o corpo do Senhor. Pois é, esta é a postura de Francisco de Assis, né? Então, essa devoção, essa obediência à igreja e sempre na escuta da palavra. Falando em escuta, eu estou escutando um barulho estranho aqui, é o meu ventilador que está ligado, eu fui gravar o vídeo, esqueci de desligar o ventilador, e como eu não gosto de editar o vídeo porque dá trabalho, né, eu vou desligar o ventilador. Muito bem, voltando. Admoestava então os irmãos a levar, a ouvir o evangelho e a regra, né, cumprir firmemente. Quis também que fossem particularmente honrados pelos irmãos os sacerdotes, que administram tão veneráveis e sublimes sacramentos, tanto que onde quer que os encontrassem, inclinando-se diante deles a cabeça, lhes beijassem as mãos, e quando os encontrasse a cavalgar, queria que não somente lhes beijasse as mãos, mas em reverência ao poder deles, beijassem também as patas do cavalo sobre as quais cavalgavam. Presta atenção, gente, que aqui não trata-se de bajulação, viu? Isso talvez a gente tenha dificuldade de entender, né? A gente vai para 8 ou para 80. Não, não é 8 nem 80. Aqui a questão é o seguinte, o que os sacerdotes traziam? O que eles, por graça de Deus, pela igreja, eles são responsáveis e são os únicos que trazem, ou seja, a pregação e a Eucaristia. Francisco fazia isso não exatamente por eles mesmos. Vocês vão ver no Testamento de Francisco de Assis, que tem um conjunto de vídeo aqui sobre o Testamento, que Francisco tratava bem e falava que os irmãos todos deveriam tratar bem os sacerdotes, mas que mesmo eles tendo pecado, ou seja, pecado conhecido, visível, ou seja, moralmente eles não andavam bem, mas mesmo assim ele sabia que a graça de Deus passava por eles. Gente, isso aqui é muito interessante, porque Francisco, diferente dos cátaros, que era um movimento herético da época, não desprezava a condição humana, a carnalidade, a necessidade de resgate humano.
Ou seja, a graça de Deus se dá no mundo dos homens. Deus encarnou no nosso mundo. Então, qualquer mentalidade que tenta separar, né, os perfeitos e os não perfeitos, não cabe dentro do franciscanismo. Não cabe, não tem jeito. E para começar, né, Francisco dizia, olha, Deus não encontrou outro pecador maior do que eu para escolher para a sua missão. Gente, isso é visível, já claro, desde a sua caminhada. Então, como é que ele vai fazer julgamento? Se ele se achasse perfeito e o mais puro e o mais, né, o mais cheio de graça, ele iria até os leprosos que eram condenados, que eram vistos como pecadores, porque na época, como eu já disse aqui várias vezes, o, o leproso era visto como aquele que pecou, né? Principalmente na questão dos pecados relacionados à luxúria. Ou eles pecaram, ou os pais deles pecaram, e aí o efeito seria a lepra. Essa é a concepção da época. Se Francisco se achasse puro, ele iria lá? Claro que não. Aí a gente pode perguntar assim, hoje, onde Francisco estaria? É para perguntar, é para você refletir. Onde Francisco estaria hoje? Se naquela época ninguém queria, né, os movimentos aí que buscavam a santidade, né, eles não queriam estar com esse pessoal. Francisco foi lá onde que ninguém queria ir, né? Tinha alguns já? Tinha, né? Já tinha algumas pessoas ou pequenos grupos que já tinham feito experiências semelhantes. Só que muitos se debandavam para a heresia, né? Para o erro de fé. E aí se achava mais santo que os padres, mais santo que a igreja, né? Se achavam perfeitos. Eu não sei, mas eu fico assim refletindo que nós temos muito essa concepção, né? De puro e impuro hoje. Então, pessoas que sentem em estado de graça, né? Eu já vi muito isso. Tem até umas pessoas que falam, né? Ah, é porque eu estou em estado de graça, é porque eu estou em pecado, porque, né? Assim, é muito problemático, né? Tem que tomar muito cuidado com essa visão. E ainda bem que o Francisco de Assis e seus companheiros nos mostram outra realidade. A quem nós devemos ir e como devemos servir. Não fazer um grupo de puros, mas pelo contrário, seguindo Jesus Cristo nas nossas fragilidades, servindo aqueles que mais necessitam, independentemente do estado de pecado ou não que eles se encontram. Então, refletindo sobre os sacerdotes, também a gente pode refletir sobre toda a condição, sobre aqueles que nós cuidamos, né? Pobres, aqueles que precisam ser acolhidos, né? Que andam nos caminhos tortuosos, neste lugar aí. Admoestava também aos irmãos para que não julgassem nenhum homem, nem desprezassem aqueles que viviam delicadamente e se vestem elegantemente e de maneira supérflua. Francisco se fez pobre, queria que os frades fossem pobres, em vários sentidos, também material. E não era para julgar aqueles que andassem ricos, bem vestidos, nas pompas, não. Pois Deus é Senhor nosso e deles também. Podemos chamá-los a si e justificar os que foram chamados. Diziam também que queria que os irmãos reverenciassem tais homens como seus irmãos e senhores, porque são irmãos à medida que foram criados pelo único Criador. São senhores à medida que ajudam os bons a fazerem penitência, ministrando-lhe as coisas necessárias ao corpo. Dizendo essas coisas, também acrescentava: o modo de vida dos irmãos entre as pessoas deveria ser tal que quem os ouvir ou os vir glorificasse ao Pai Celeste e o louvasse devotamente. Então, esta era o que Francisco queria que estivesse na regra. Regra é o que, gente? Regra e vida, a vida e regra. Né? Ou seja, então a regra, a vida dos frades e todos aqueles que seguem a Jesus Cristo, ao modo de Francisco, deve ter essa postura, né? De servo a toda criatura e sem julgamento de ninguém, né? Aí que o franciscanismo traz uma riqueza. Aí que nós vamos lembrar que Francisco foi capaz de ir no sultão sem armas. Quando nós ficamos assim defendendo demais uma postura e criticamos os outros, nós não estamos sendo franciscanos, né? Nós estamos
indo por caminhos errados. Pois tinha o grande desejo de que tanto ele como seus irmãos transbordassem em tais obras pelas quais Deus fosse louvado, e dizia-lhes: assim como proclamais a paz com a boca, assim, em maior medida, a tenhais nos vossos corações. Ninguém ninguém por meio de vós seja provocado à ira ou ao escândalo, mas todos sejam provocados pela vossa mansidão, a paz, a benignidade, a concórdia. Então vocês percebem que é muito mais uma questão de encarnação do que de testemunho com a palavra, né, ou de pregação, como se fosse, não. É de vida mesmo, né? Testemunha no sentido bem joanino, né, do Evangelho de São João. Sereis testemunhas pelo mundo afora. Testemunha é viver, né? Testemunhar com a vida. Pois para isso foram chamados, para cuidar dos feridos, enfaixar os que têm fraturas e chamar de volta os que erram. Pois muito que nos parecem ser membros do demônio ainda serão discípulos de Cristo. Olha só, gente, essa questão aqui. Hoje nós precisamos ouvir muito isso de que Francisco fala aqui. Nós estamos numa tendência de encontrar lugares sem defeitos, puros, né? Não. A gente deve ir justamente aonde é necessário ir. Olha só, vou repetir de novo para a gente gravar para onde que vai a caminhada franciscana, a espiritualidade franciscana. E chamar de volta os que erram, pois muitos que nos parecem ser membros do demônio ainda serão discípulos de Cristo. Essa é a nossa missão. Além disso, o piedoso pai censurava os irmãos que eram demasiadamente austeros consigo mesmo nas vigílias, nos jejuns. Sabe por que ele fazia isso, né? E que se esforçavam muito nas penitências corporais. Estranho, né? Francisco exortava, chamava atenção, censurava os irmãos que exageravam na penitência. Pois alguns se afligiam tão gravemente para redimir em si todos os apetites da carne, que cada um parecia odiar a si mesmo. O homem de Deus proibia-os, admoestava-os benignamente, repreendendo-os com bom senso e enfaixando as feridas deles com os vínculos de preceitos salutares. Então Francisco sabia medir, né, dar a dose certa, a questão da penitência. Ele, que era um homem medieval, via o exagero também, né? Entre os irmãos que vinham para o capítulo, ninguém ousava mencionar negócios mundanos, mas conversavam sobre as vidas dos santos padres e com melhor e mais perfeitamente poderiam encontrar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se algum dos irmãos que haviam vindo ao capítulo tivesse alguma tentação ou tribulação, ao ouvirem o bem-aventurado Francisco falar com tanta doçura e fervor, e ao verem a penitência dele, eram libertados das tentações e aliviados admiravelmente das tribulações. Como é bom, né, gente? A gente encontrar pessoas assim que a gente tá com ela e percebe que ela tá firme na caminhada, né? Como é bom. Hoje é difícil a gente encontrar. Eu não vou mentir para vocês. É muito difícil. As nossas conversas, até mesmo dentro da igreja, por vezes, entre nós, né? Membros das comunidades, leigos, religiosos, às vezes nós conversamos tantos assuntos, às vezes até, eu não estou dizendo que não é importante, né, a gente falar de uma série de TV, de um jogo que passou, tudo isso faz parte da nossa vivência, da nossa cultura, e isso faz até bem. Porém, quando só fica nisto, né, quando isto parece que virou a norma, ninguém fala mais da evangelização, da missão, dos desafios, dos encontros, das realizações, nem em prol do reino de Deus, na igreja. E aí fica nesses assuntos superficiais, falamos de carro, falamos de celular, falamos das novas tecnologias,
e de repente esquecemos, né? Não tratamos mais sobre o Evangelho. Nossa, aquela palavra, se você entendeu de ontem, a leitura de ontem do Evangelho, eu tenho uma certa dificuldade de compreender. Quase a gente não está vendo isso mais. Parece que nós tornamos membros de uma instituição apenas, e não de seguidores de Jesus Cristo. Pois é. Pois compadecendo deles, né, ou seja, quando Francisco olhava para eles também, falava-lhes não como juiz, mas como um pai misericordioso aos filhos e como bom médico aos enfermos, sabendo adoecer com os seus doentes e afligir-se com as tribulações, com os atribulados, né? Fiz pobre com os pobres, né? Ferido com os feridos. Francisco era assim. Não obstante, corrigia devidamente a todos os que cometiam faltas e reprimia os contumazes e rebeldes com a devida punição. É aquilo que eu falava no vídeo anterior, né? E também no início desse vídeo. Cuidado para ter uma visão muito adocicada de Francisco. Francisco tem ternura, tem caridade, porém, aqueles que perseveram no erro e mesmo sendo repreendido e dando a oportunidade de reconciliação, ainda fica no erro. Então Francisco ele é vigoroso nesse assunto. Terminado o capítulo, abençoava a todos os irmãos e destinava cada um para as suas diversas províncias, regiões onde que eles moravam. Cada região era, por exemplo, um estado era dividido em províncias, né? Aqui no Brasil, o que a gente pode comparar? Por exemplo, tem os frades de Minas, tem os frades do Rio de Janeiro e o Espírito Santo, então são províncias. Concedi a licença de pregar àquele que dentre eles tinha o Espírito de Deus e a eloquência idônea para pregar, clérigo ou leigo. Eles, de sua parte, recebendo a sua bênção com grande júbilo de espírito, iam pelo mundo como peregrinos e forasteiros, nada levando pelo caminho a não ser somente os livros nos quais pudesse rezar as horas canônicas, né? O chamado hoje breviário. Onde quer que encontrasse um sacerdote, rico ou pobre, bom ou mau, inclinando-se humildemente lhes fazia reverência, e quando era hora de hospedar-se, ficava de preferência com os sacerdotes a ficar com leigos e seculares. Olha só, né? Francisco admirava os padres, né? Vamos lembrar que Francisco não foi padre, tá, gente? Ele admirava os padres e, mesmo sendo bom ou maus, ali estava Francisco de Assis. Isso é muito interessante, né? A gente perceber isso. Para a gente não equivocar na visão que Francisco tinha do sacerdote, né? Quando beijava a mão, ou até mesmo a pata do cavalo que trazia o sacerdote, né? A gente perceber em que dinâmica, em que dimensão ele se encontra. Senão a gente vai achar que é só bajulação, e não é bajulação, gente. Quando, porém, não podia hospedar-se junto aos sacerdotes, procuravam pessoas espirituais e tementes a Deus, junto aos quais pudesse hospedar-se, até que nas diversas cidades e aldeias que os irmãos queriam visitar o Senhor, inspirasse alguns tementes a Deus, que lhes preparassem hospedagem, até que fossem edificados eremitérios para eles nas cidades e aldeias. Então chegavam em missão e depois, pouco a pouco, ia se estabelecendo em lugares mais afastados, em lugares mais ermos, porque não tinha dono, né? Então eles podiam construir um casebre, um tugúrio, e ali morar. E morar, para os franciscanos, morar é um pouquinho relativo, né? Porque moram, mas ficava muito tempo na pregação. Com o tempo que foi se estabelecendo o convento, mais estabilidade, mas no início esse andar, esse peregrinar, era muito mais frequente. O Senhor deu-lhes a palavra e o Espírito de acordo com a oportunidade do tempo, para proferirem palavras agudíssimas, que penetravam nos corações dos jovens e dos velhos, que deixavam o pai e a mãe e todos os bens que tinham, seguiam os irmãos, recebendo o hábito da religião deles, do modo de vida. Religião, lembra que eu falei no vídeo anterior?
religião deles, ou seja, o modo que eles viviam, a mensagem cristã. Então, verdadeiramente, a espada da separação foi enviada à terra, à medida que os jovens vinham à religião, ou seja, dividia, né? Os jovens deixavam pai e mãe e adentrava na ordem. Então, aquilo que o Evangelho disse, né? Porém, de inimizade, né? Então, a gente pode relacionar esse texto evangélico aqui. Abandonando seus parentes nas vezes dos pecados, né? Eles estão aí nas fezes do pecado mesmo, está escrito aqui. Então eles adentravam a religião. Eles conduziam ao bem-aventurado Francisco aqueles que acolhiam a ordem, para humilde e devotamente receberem dele o hábito da nova religião, do novo modo de viver a mensagem cristã. Então vamos terminar aqui no último parágrafo. Muito bem, você foi perseverante até agora, né? Continue assim. Vamos ler o último parágrafo deste capítulo 14. Não somente os homens se convertiam à ordem, mas também muitas virgens e viúvas, compungidas pela pregação deles, segundo o conselho deles, se enclausuravam nos mosteiros, organizados nas cidades e aldeias, para fazerem penitências. Então, muitas mulheres, virgens, viúvas, adentravam em mosteiros, devido à pregação dos frades. Pregação aqui vocês entendem, né? Palavra e vida. Um destes irmãos foi constituído visitador e corretor delas. De maneira semelhante também os casados, homens e mulheres, não podendo afastar-se da lei matrimonial, por conselho salutar dos irmãos, se comprometeram às mais estrita penitência em suas próprias casas. Então aí nasce também aí a ordem secular, né? Já é aí as sementes da ordem secular, os casados que querem ser franciscanos. Pois é, se você está aqui no vídeo e é casado e quer ser franciscano, não tem como ser frade nem freira, mas tem como ser membro da ordem franciscana secular. Só procurar na sua cidade, se for uma cidade maior, deve ter sim. Senão você entra no site da Ordem Franciscana Secular e você vai descobrir a que está mais perto da sua casa. E assim, através do bem-aventurado Francisco, perfeito admirador da Santíssima Trindade, a Igreja de Deus se renovava em 3 ordens, como prefigurou a restauração precedente das 3 igrejas. Cada uma dessas ordens foi, em seu tempo, confirmada pelo Sumo Pontífice. Então, vamos pensar? A ordem dos frades, das irmãs e a ordem secular. Frades, as irmãs, as freiras, que chamavam mais antigamente, né? Nós chamamos mais irmãs hoje, e também os casados. E hoje também é assim, né? Até hoje é assim. São esses 3 ramos da ordem. E tudo que é movido pelo quê? Pelo